minhas queridas alunas da formação em doula, com a parceria da Obstar Transformar. Eu saúdo vocês mais uma vez. A gente está se encontrando para falarmos do módulo 9, que o título é bem humanizado, que é o Nascer Sorrindo. Antes da gente continuar a nossa aula, eu quero fazer alguns segundos de silêncio e eu vou explicar por quê. Mas primeiro eu vou fazer esses segundos de silêncio. O meu silêncio antes de iniciarmos de fato o nosso módulo 9 vai para aquelas mulheres que sofrem violência, mas eu não vou me deter apenas à violência doméstica. A violência doméstica, ela é o tema principal da mídia e das personalidades, e principalmente quando violência contra a mulher vem da parte de um famoso ou uma famosa que sofreu violência doméstica, né? Mas existem dois casos que ocorreram muito próximos, um aqui na minha cidade, Caruaru, e outro em Recife, que me deixaram profundamente consternada a essas famílias, né? Uma foi no hospital público aqui em Caruaru. A mãe foi vítima, né, de violência doméstica, de violência obstétrica, e o outro foi no CISAM. Então até Gláucia, que eu saúdo, Gláucia Galindo, ela fez uma live falando a respeito dessa violência que essa família sofreu, e o bebê, né? Ela até colocou a reportagem na página dela, que saiu num jornal de circulação aqui, de grande mídia, né, na nossa cidade. E o outro eu soube ontem no CISAM, em Recife, né? Então, foram casos estarrecedores. E esse do CISAM, a gestante, a parturiente, ela tinha apenas 15 anos. Ela sobreviveu. Depois eu narro um pouco para vocês essa questão do CISAM, que eu fiquei mexida. Inclusive eu estava na casa do meu pai e ele disse: pobre sofre muito. E eu imaginei, por que pobre precisa sofrer, né? Eu acho que a questão não é ser pobre, porque muitas mulheres de poder aquisitivo também são vítimas dessas coisas. Então eu acho que não se atém à condição financeira, e sim à falta de informação da mulher, do cônjuge dela, e humanização das equipes que trabalham nestas instituições. E quando eu penso no tema humanização, humanizar, eu associo muito a palavra amor. Se você se diz humano e quer dar um tratamento humanizado, seja a quem for, seres humanos ou até mesmo animais, se você se diz humano, mas você não tem amor, você nunca será humanizado, totalmente humanizado. Porque amor e humanização estão atrelados, pelo menos para esta facilitadora desse módulo, né? Então a gente vai falar desse módulo 9, cuidados com o recém-nascido, como eu já me apresentei, Vânia Cristina, meu nome, e minhas redes sociais, né? Para quem quiser me seguir. E desde já saúdo todas as alunas, mais uma vez Gláucia Galindo, Flávia Santiago, todas as outras que colaboram. E para a gente começar, eu vou falar das intervenções desnecessárias que podem machucar ou trazer sequelas ao bebê. Quando a mulher é esclarecida
E eu não estou falando aqui de conhecimento intelectual, eu estou falando de prática, que é para isso que a doula serve, para orientar a mulher, para junto com ela construir um plano de parto e em cada passo ir orientando essa mulher de tudo que vai acontecer, seja no parto normal ou na cesariana, na cirurgia cesariana, ela saber como lidar com certas situações e ela, ou se ela não estiver em condições, o acompanhante ter a ciência disso e saber se aquilo realmente está dentro do que foi planejado, né, a gestação inteira. E é 100% seguro que o seu plano de parto, que o plano de parto da sua cliente vai ser concluído com sucesso 100%? Não. Tudo no dia do nascimento daquela criança pode mudar de uma hora para outra. No entanto, o plano de parto, ele é uma bússola para que aquela mulher não chegue leiga naquela instituição hospitalar. Ela vai saber exatamente todos os processos que tanto ela como o bebê dela vão passar. E eu tenho particularidades para contar sobre manobras desnecessárias, intervenções desnecessárias. Muitas vezes essas intervenções, para passar para vocês esse conteúdo, eu busquei me munir de informação. E eu vi, sem desmerecer, claro, que existem protocolos os quais equipe médica e equipe de enfermeiros estão sujeitos. Eles se submetem a esse protocolo, porque ele vem do Ministério da Saúde. Então existe lá nesses protocolos a informação, por exemplo, de que o colírio de nitrato de prata tem que ser colocado no olhinho do bebê. Mesmo que aquela mãe não tenha nenhum histórico de doença que possa contaminar a criança durante o parto normal. Então, a gente sabe que isso é uma intervenção que é desnecessária quando o pré-natal é bem feito e é constatado que a mãe não tem nenhuma doença sexualmente transmissível, principalmente na hora do parto. Mas as equipes colocam o colírio, nitrato de prata, nos olhinhos do bebê. No plano de parto, sua cliente tem a escolha livre e soberana, pelo menos naquele momento da elaboração do plano de parto, de dizer que, se for possível, não quer a aplicação do colírio nitrato de prata no olhinho do filho ou da filha, né? Então isso já é uma das intervenções, né? Outra, impedir o contato pele a pele com a mãe. Todo bebê merece e tem direito de ter o contato pele a pele. Como o brasileiro gosta muito de termos americanos, a Gold Hour ou Hora de Ouro. Todo bebê tem esse direito de escalar o corpo da mãe, desde o ventre até encontrar o peito da mãe. Ele tem esse direito. A natureza é tão sábia que, se deixar, o bebê encontra o seio da mãe para mamar naquele momento. Ele tem o direito de mamar, né? Outro tipo de intervenção que é desnecessária, o clampeamento do cordão umbilical, ou seja, o corte. O que leva o quê? Para que aqueles nutrientes e todas aquelas defesas que o bebê vai precisar nos seus primeiros momentos de vida ainda se encontram no cordão umbilical, mesmo depois dele nascido. Então espera-se, ou pelo menos estima-se, que passe entre 1 a 3 minutos para poder, ou até enquanto o cordão continua pulsando, haver o clampeamento do cordão. Então, em alguns casos, há esse tipo de intervenção. Também, vernix. Quando o bebê nasce, o vernix, ele é a defesa do bebê. O bebê está revestido ali e ele está saudável, envolvido no vernix. Quer dizer, ele foi gestado, está ali o tempo inteiro, mas basta ele vir para o planeta Terra, abrir os olhinhos e já vamos remover o vernix, porque o vernix é nojento, ou enfim, não, tem que limpar logo. A limpeza, ela pode ser feita com uma toalhinha, mas o banho
né? Existem locais que já coloca direto o bichinho no banho. É desnecessário esse tipo de intervenção, né? Elas pedem roupinhas quentes porque, claro, ele tá ali quentinho no ventre da mãe, então tá tudo confortável. Ele tá vindo para um mundo desconhecido, então a roupinha quente, é claro que ela é aconselhável roupinha de inverno, né? Então elas sempre, pelo menos as enfermeiras dos partos que eu acompanhei e das cirurgias cesarianas, era a primeira coisa que elas diziam: providencie para mim uma mantinha e uma roupinha quente para ele, pro bebê. Então isso aí tudo bem, a roupinha, a mantinha, mas colocar o bebezinho num banho, totalmente desnecessária essa intervenção, né? E isso não acontece só no parto normal, não. A cirurgia cesariana, que não é parto, a cesariana não é parto. Muita gente diz: eu nasci de parto cesariana. Eu mesma vim ao mundo por uma cirurgia cesariana, né? Cirurgia abdominal de grande porte, mas não é parto, certo? A mulher deixa de ser mãe porque teve uma cesariana? Muito pelo contrário. Todas são iguais, todas estão sujeitas a intercorrências, tanto no parto normal como na cesariana. Porém, tudo vai do pré-natal. Um pré-natal bem feito, um nascimento perfeito, ou pelo menos beirando a perfeição, né? Então, mas na cesariana eu vou dar até um exemplo que aconteceu na minha família paterna. A menina, prima em 2º grau, nasceu, isso faz muitos anos já, ela é casada até. Ela nasceu e o médico, ele não teve o cuidado de retirar o bebê do útero, ela nasceu de cesariana, não teve o cuidado devido de retirá-la da forma correta. E ele puxou o bebê pelo braço. E o bracinho dela, até a minha tia, na ocasião, comentou: nós nordestinos temos o costume de dizer desmentiu o ossinho, ou seja, deslocou, né? Esse deslocamento causou uma pequena sequela que não deixou ela inválida, essa menina, né? Mas ela ficou com um pequeno defeito por conta de uma manobra, de uma intervenção errada, né? Fora de protocolos, até mesmo médico. Então, ela leva a vida dela normal e tudo, mas é perceptível a deformidadezinha. Ela não tinha nenhum tipo de defeito físico durante a gestação. Foi durante a cirurgia cesariana para ela nascer que ocorreu isso, né? Mas a vida dela é muito feliz, ela casou e tudo. Não foi uma coisa grave, mas muita coisa acontece por conta de intervenções ou de práticas inadequadas na hora do nascimento do bebê. Então, isso é muito... É um tema que a gente precisa explorar muito. Talvez a gente faça lives aqui no grupo, para que essas coisas possam ser debatidas, né? Então, muitas dessas intervenções, a gente não pode, enquanto doula, julgar as equipes. Dizer: ai, que equipe, porque essa equipe colocou o colírio. Eles seguem realmente o protocolo, né? Agora, o que é possível? Você entregar o plano de parto à equipe que está ali, e aí sim, se você, enquanto doula, puder assessorar aquela mulher, puder entrar com ela, e mesmo que na hora, se for um parto normal, ela esteja no círculo de fogo e esteja muito aperreada, angustiada, desculpem. É que nós nordestinos, a gente tem muito esse linguajar, né? Então ela tá ali em volta a muita angústia. É impossível praticamente ela lembrar de tudo do plano de parto. Então você, como doula, você não vai interferir com a equipe. Ah, você tem que fazer isso, aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Você tem que ir pra mulher e no ouvidinho dela: tá lembrada que no plano de parto você pediu que não acontecesse isso? Então a mulher é soberana ali. Ela pode dizer: eu não quero colírio. Você viu meu plano de parto? Eu não quero colírio. Um exemplo, né? Eu quero a hora de ouro do meu bebê, né? Se tá lá no plano de parto, o interessante é que a equipe
veja esse plano de parto, leia, né? E vá seguindo o que for possível, porque às vezes a casa de saúde, né, a maternidade não tem o recurso suficiente para suprir tudo aquilo que está no seu plano de parto. Mas se ela fizer pelo menos uma parte dentro das limitações da instituição hospitalar, já está ótimo. O bebê já pode dizer que nasceu sorrindo, né? Então, a gente sabe que eu gosto muito também de trazer estatísticas, né? E a mortalidade neonatal é responsável por 70% dos óbitos no primeiro ano de vida. É triste, né? Mas é verdade. E cerca de 20% dessas mortes ocorrem na hora ou no pós-parto. Na hora do parto ou no pós-parto. Fazendo-se necessária atenção especial ao recém-nascido. Né? Então, tudo a gente tem que prestar atenção na mãe, ver o lado emocional da mãe, mas você vai se ver, você enquanto doula, vai se ver entre dois mundos, o da mãe e o do bebê. A mãe, depois que o bebê chega ao mundo, seja por via normal ou por cirurgia cesariana, ela fica muito preocupada com o filho. Então, dois testemunhos de mães, né, as mães leoas, né, que eu acompanhei. Vânia, não deixa, segue a enfermeira, Vânia, porque passa tanta coisa na cabeça da mulher e a maioria acha que o filho vai ser roubado na maternidade, que vai ser trocado. Então, você fica entre dois mundos. Então, eu me vi nessa condição 2 vezes, em 2 acompanhamentos. A mãe estava lá, uma foi parto normal, outra cesariana. E as duas disseram, corre, vai atrás da enfermeira, vê em que bercinho ela colocou, vê se ela vestiu a roupinha, não deixa roubar meu bebê. Olha, é bem punk essa questão, né? A mãe fica muito preocupada porque se houvesse a hora de ouro, e não houve, com nenhum dos 2 casos, nem na cesariana, nem no parto normal, a hora de ouro. Então fica aquilo na cabeça da mãe, vão roubar meu bebê, eu não vou conhecer meu bebê, cadê meu bebê, né? Onde ele vai ficar? Será que eu vou vê-lo logo? Será que eu vou para o leito logo e ele vai em seguida? Né? Ficam muitas incógnitas na cabeça da parturiente. E tem o mundo do bebê, né? Que a gente vai se deparar com a questão dos protocolos. Se o plano de parto está sendo adequado àqueles protocolos ou se nada daquilo foi devidamente respeitado, né? Então a gente olha o índice APGAR, a gente olha a pesagem do bebê, né? Elas pedem até a pulseirinha, que a gente veja se estão envolvendo a pulseirinha no pulso do bebê com o nome da mãe e o nome do bebê, né? É muito interessante. E você tem que ter um controle emocional, né? Para não se sentir perdida ou estressada nessa situação, né? Porque na hora do parto ou da cirurgia, você tem que estar entregue. Eu digo que o doular é realmente se entregar, servir, né? Você tem que estar disposta a tudo e ser muito paciente, porque nem sempre você vai encontrar equipes, eu nem diria humanizadas, eu diria educadas. Você vai encontrar médicos que não são tão sociáveis, né? Enfermeiras chefes, obstetrizes, né? E até mesmo se o hospital tiver uma doula, você pode até com uma colega de profissão encontrar algum obstáculo, algum entrave. Então você tem que ter um limite, você tem que ter muito jogo de cintura emocional, você tem que estar bem para que você possa fazer um bom trabalho, né? Um trabalho satisfatório, não só para a mãe, mas para você também. Então, é muito importante isso, a elaboração de
de um plano de parto, um bom pré-natal, eles podem e eles são fatores cruciais para um bom nascer, um bem nascer, né? Independente se aquela mulher tem poder aquisitivo alto ou não, né? Então, as boas práticas na atenção do parto e métodos não farmacológicos. É claro que se você pode dar uma assistência a uma parturiente de métodos não farmacológicos, claro, se ela estiver pronta para isso, apta para isso, né? Aberta a isso. Tem mulher que não gosta de ser tocada, tem mulher que não gosta nem que fale com ela quando ela está no trabalho de parto. Então, mas a massagem, priorizar sempre o chuveiro quente, isso ajuda bastante a acelerar. Um simples abraço. O abraço, ele é um fator primordial para que a mulher gere a própria ocitocina, né? Alertar a mulher para o uso da ocitocina, que eleva a dor, que é melhor a dor natural, né? A ocitocina natural. Então, um abraço prolongado daquela pessoa que está apoiando. Claro que a ocitocina fica à flor da pele, vem, né? Naturalmente. Então, são tantas coisas que envolvem, antes do recém-nascido, o parto, né? A vinda dele ao mundo, que a gente não pode deixar de explanar aqui, né? E a presença do acompanhante. A gente sofreu muito enquanto doula, e aí os acompanhantes nesta situação de pandemia que a gente viveu e está vivendo. A pandemia não acabou, infelizmente, né? E a mulher, só isso já gera uma tensão enorme numa mulher. Que ela tá ali para parir e ela tem que escolher se ela quer o cônjuge, a mãe, a doula, e ela queria todo mundo, e é um direito da mulher, né? Pelo menos aqui em Pernambuco e aqui na nossa cidade de Caruaru, tem a lei municipal e a lei estadual, né? Que favorece isso, o acompanhante, né? Mas a mulher, como falei em um vídeo anterior aqui no grupo, teve que escolher. Ela disse: eu prefiro Vânia, né? Ama o marido, mas disse: eu prefiro Vânia. Então, a gente se enche de emoção, mas ao mesmo tempo de tristeza, porque podia estar a doula e podia estar o marido. Então, ela não evoluiu para o parto normal. O médico alegou que a criança estava em sofrimento. Por quê? Há muita tensão. Então, tudo isso influi na hora do nascer. A maioria dos bebês nascem sem a necessidade de nenhuma intervenção ou manobras de ressuscitação. As evidências mostram que 1 entre 10 bebês vão passar por ventilação positiva e 1 entre cada 100 vão precisar ser intubados. Então, são boas as perspectivas. E ainda mais, 1 em cada 1000 bebês vão precisar de massagem cardíaca e intubação. Então, existem manobras que são totalmente arcaicas e desnecessárias, né? E que na hora do parto acontece. Então, eu vou falar rapidamente da história que aconteceu para que quem não assistiu a reportagem tenha conhecimento, porque isso é um fato que me entristece, sabe? Como doula e como ser humano. Como ser humano. Eu penso em todas as parentes mulheres que eu tenho. Se eu aguentaria, principalmente, ver uma irmã passar por uma situação daquela. O casal muito jovem, a parturiente de 15 anos, o pai tem por volta de uns 19, 20. Ela estava grávida de gêmeos, entrou em trabalho de parto, ia passando uma viatura da polícia, socorreu a mulher. Ela foi feita a medição, ela já estava com 6 centímetros de dilatação e levaram ela para o CISAM. Levaram para o pronto-socorro. O pronto-socorro disse: não é por aqui, leve para o CISAM. Desculpe, mas como está aqui no grupo e é um grupo fechado, eu estou falando o nome do hospital. E a médica, ela deu entrada na emergência obstétrica. O bebê já estava, ele não coroou, ele saiu o bracinho. O pai viu que tinha o bracinho entre as pernas da
aquela manobra que o bebê faz de voltar, de ficar cavando, nem estava acontecendo, ela já estava com 10 centímetros. E a médica, no lugar de apoiar aquele bebê, ela empurrou o bebê de volta para o canal do parto. Então o bebê foi a óbito, não aguentou, né? Ela não tratou de colocar aquela mulher em 4 apoios, por exemplo, né? Ou de 4, como se chama. Não, ela simplesmente empurrou o bracinho do bebê, empurrou o bebê para dentro, como pode, se já era a natureza fazendo ele nascer, né? Então, dos 2 bebês, um sobreviveu, me parece. Mandaram uma cartinha humanizada com o carimbo do pezinho do bebê e da mão, e dizendo que a trajetória foi curta, mas que eles se conformassem. Só que eles estavam inconformados, porque o bebê estava vivo, o bebê estava nascendo. Então, por aí a gente tira, né, o despreparo, a falta de humanização. Isso não faz parte do protocolo do Ministério da Saúde em hipótese alguma, né? Então a gente se entristece, né? E isso não tem nada a ver, repito, com classe social. Talvez aconteça em maior proporção numa classe social mais baixa, mas a mulher rica também passa problemas, muitos problemas, né? Então a gente se solidariza, né, com essas mulheres, porque a violência doméstica ela ainda é debatida, mas a violência obstétrica é tabu. Então eu me despeço de vocês, teremos outra aula ainda, certo?